A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje transmito mais uma mensagem de Jesus Cristo para a sua vida. Amados irmãos, antes de eu iniciar essa gravação, eu sempre entro em oração e estava meditando na palavra do Senhor, estava orando na verdade, e eu pedi uma palavra de Deus para a minha vida. Eu falei: Senhor, preciso de uma palavra, para saber se o Senhor realmente me usa. E o Senhor me deu uma palavra que está em livro de Romanos, capítulo 9, versículo 17 ao 18. Isso aqui é a Bíblia da minha esposa, está bem velhinha, mas é uma bênção também. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Glória a Deus. Essa ainda não é a palavra. Eu vou chegar onde eu quero nessa mensagem. Isso aqui, antes de eu iniciar a oração, eu sempre converso com Deus através da palavra. E aqui o Senhor, através da palavra que está nas Escrituras Sagradas, como aqui mesmo disse, nas Escrituras, que o Senhor está testificando, está confirmando a aliança que Ele fez comigo para levar a palavra, a mensagem de Jesus Cristo para o povo de Deus. Então isso fez com que eu realmente continuasse, aumentasse a minha fé, porque isso aumenta a nossa fé. Quando Deus fala conosco, Jesus Cristo fala conosco através de Sua palavra. Então, isso faz eu continuar a cada dia. Mas a palavra de hoje é outra, uma que está no livro de Números, no capítulo 22, versículo 31 ao 33. Preste bem atenção na palavra de hoje. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já a teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Glória a Deus. Qual é o texto central dessa palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou? Que Deus usa quem Ele quer. Aqui nessa passagem, Deus usou uma jumenta. De que forma? Balaão foi um profeta contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar os israelitas, o povo de Deus. E Balaão acordou cedo, foi conversar diretamente com os líderes de Moabe, está aqui na palavra, eu tinha me esquecido, sobre essa empreitada de ir até o rei de Moabe, porque o rei moabita havia chamado Balaão para uma missão, porque o rei de Moabe estava desesperado, porque o exército liderado por Moisés na época estava à frente, e o rei de Moabe sentiu que ele poderia perder essa batalha, essa guerra, e por isso mandou chamar Balaão. E aí começa a história. Aí começa o projeto de Deus. Quando Balaão estava a caminho, essa jumenta ela avistou um anjo. A visão de Balaão estava fechada, não via nada. E Balaão, a jumenta se desviou 3 vezes. A primeira vez, a segunda vez. A terceira vez, eu vou fazer aqui um adendo antes de continuar. A terceira vez me chamou muito a atenção aqui. Eu preciso falar o que é de Deus. A terceira vez o anjo do Senhor
foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes o Senhor nos coloca em lugares estreitos, para a gente ser paralisado e fazer a vontade do Senhor. E eu imagino que ali o Senhor colocou no lugar mais estreito, para que Balaão fosse paralisado, porque ali Deus, ele se irou contra o que Balaão, os planos que Balaão estava pretendendo fazer, se encontrar com o rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Deus. E o Senhor colocou um anjo diante, uma jumenta. A jumenta, ela chegou a falar com Balaão. Está no capítulo 22, versículo 28 a seguir. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Olha só. Tendo eu o costume de fazer isso com você? Então Balaão falou: não, disse ele. Aí aqui entra o versículo, né? Os 3 versículos-chave, que é o 31, 32 e o 33. E o versículo principal é que o Senhor, ele usou a jumenta para paralisar Balaão. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Irmãos, muitas das vezes, quando é de Deus, preste bem atenção, o Senhor se põe à nossa frente para nos impedir de fazer algo que desagrade o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo. Nessa questão específica, Balaão foi paralisado de um plano contra o povo de Deus, contra uma nação, um homem só. E ali Deus enviou uma mensagem a Balaão: não amaldiçoe o povo de Deus, vá até Moabe e leve a palavra do Senhor e siga as minhas instruções. Sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas adotando um padrão do que Deus deve fazer. Eu tenho um entendimento, o Espírito Santo ministrou no meu coração: o Senhor usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser e como Ele quer. Como o Senhor ministrou na palavra para mim, o Senhor confirmou a aliança que tem comigo, de levar a palavra, anunciar todo o Evangelho de Jesus Cristo. E viva também, e eu estou aprendendo a viver cada dia o Evangelho de Jesus Cristo. E ali, voltando para Balaão, Balaão atendeu as ordens de Deus. Então, na prática, nós devemos fazer assim: quando é de Deus para te paralisar, para te impedir de fazer a tua vontade, a minha vontade, e que isso que nós fizermos desagradar a vontade do nosso Deus, Ele vai te impedir. Mas muitas das vezes também o inimigo, o diabo, ele usa os impedimentos espirituais para que a tua bênção não chegue até você. Então isso ele é muito delicado. Por isso que nós devemos ter uma vida de oração, de dependência, para que o Senhor possa dar um norte para ti, para você, para mim, para saber se aquilo que você recebeu, se aquela mensagem, se aquilo que te parou é de Deus ou não. Ali tem características, prestem atenção, ali com Balaão tem característica: 3 vezes a jumenta ela foi desviando do caminho. Quando desvia muito do caminho, tem algo errado. Uma insistência minha, agora isso aqui eu vou falar, eu vou testemunhar também, porque nas escrituras sagradas fala que
testemunho está Atos dos Apóstolos. Eu sempre vou falar da palavra de Deus. Tudo aqui está amparado pela palavra do Senhor na Bíblia. Então não tem como eu falar da palavra sem falar do que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Muitos profetas no YouTube, muitas pessoas falam disso. Testemunho, porque temos que testemunhar aquilo que Deus fez, porque é Deus que faz a nossa vida, não é eu. E quem convence, você que me assiste, não sou eu, é o Espírito Santo que convence. Então o testemunho, ele é importante, alinhado junto com a palavra. Não tem como levar a palavra do Senhor sem testemunhar, porque está na palavra, inclusive, isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, em qualquer lugar da terra. Nós devemos levar o testemunho. Muitas das vezes, Deus tentou me paralisar, porque eu tentava, dava errado, dava errado. Pela minha teimosia, Deus permitiu. E infelizmente, eu caí numa cilada pela minha desobediência. Isso foi um fato. E ali Balaão foi parado 3 vezes. Mas ali a característica, como Deus parou Balaão, o que ele fez? Ele fez a jumenta falar com ele, foi algo muito mais forte. E depois, a próxima característica para nós identificarmos que é Deus que está falando com Balaão, ele abriu a visão de Balaão e mostrou um anjo, porque aquela situação merecia algo muito forte para Balaão, porque ali foi quando Balaão, desde amaldiçoar o povo de Deus lá no monte, quando subiu no alto junto com o rei Moabita, ele abençoou o povo de Israel. Para cada situação o Senhor age diferente, usa quem Ele quer. Não devemos desprezar nunca quando Deus está à frente, quando Deus usa pessoas, levanta pessoas, ou quando as situações dão errado, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas tenha discernimento, peça a Deus discernimento e sabedoria. Senhor, é de Ti. Se for de Ti, eu tomo posse. Se não for, dissipa as trevas que me rodeiam, que estão derredores da minha vida, da minha alma, do meu espírito. É assim que nós devemos fazer na prática. Vocês entenderam desde essa mensagem? Antes de eu iniciar essa mensagem, eu pedi uma confirmação de Deus. E o Senhor foi exatamente na palavra comigo. O compromisso que Deus tem comigo. E foi assim. É assim. Tudo que eu estou dizendo aqui é o Espírito Santo de Deus que está ministrando. É um ensinamento de instrução espiritual. Voltando a Balaão, e ali a outra característica é que Balaão obedece à ordem do Senhor e cumpre aquilo que o Senhor determinou. Mas se ele não tivesse parado, se não tivesse colocado um caminho mais estreito, quem de nós não estamos nesse caminho estreito? Mas é o Senhor trabalhando, é o Senhor impedindo de que você não venha cometer nada de ruim, não venha cometer um deslize, porque ali, como o Senhor falou para mim na palavra, o Senhor tem misericórdia de quem Ele quer ter, e também endurece a quem lhe apraz, ou seja, quem desobedece às suas ordens. Olha só, e ali o Senhor teve misericórdia de Balaão, porque ali o Senhor, o que o Senhor ainda falou? Olha só, se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Olha só, o Deus falou que pouparia a jumenta, mas não pouparia Balaão. Não devemos desprezar coisas, situações e pessoas que Deus levanta. Sabia que Deus pode levantar um mendigo na rua para dizer uma coisa para ti quando tu está passando na rua? Sabia que o Senhor pode colocar situações de atraso para você não chegar em determinado lugar?
Mas isso você tem que ter discernimento e confirmação. Porque nem todo não falo nem atrapalho, mas nem todo paralisia, a forma de te parar, é de Deus. Existe a paralisia, como foi para Balaão, existe o que? O impedimento de Satanás contra as nossas vidas. Amém? Então essa é uma palavra que Deus ministrou no meu coração. O Senhor confirmou a aliança comigo e eu levei essa palavra porque muitos daqui estão passando por essa situação. Senhor, será que é o Senhor que está me parando? E eu testemunhei agora para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Eu tentei 3 vezes como Balaão fez. E eu insisti, fui desobediente ao extremo. E lá na frente, infelizmente, eu paguei um alto preço pela desobediência de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, foi misericórdia pela minha vida. Me deu uma chance, mais uma chance, porque Ele confirmou na palavra. Amém? Espero que essa palavra tenha ajudado você a ouvir, ser sensíveis à voz de Deus, a que Deus quer falar com você, o que Deus quer dizer para você. Farei uma oração da fé, uma oração para que o Senhor venha ajudar você que está precisando tomar uma decisão, para você que está com dificuldade de discernir a voz de Deus. Amém? Amado Pai, Jesus Cristo, Altíssimo Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, meu Deus, meditando na Tua palavra, Pai, transmitindo, Pai, o Teu Evangelho, Pai, como o Senhor me ordenou, Pai. E aqui, meu Deus, eu estou levando essa mensagem de Jesus Cristo para o canal do YouTube, Pai, que a pessoa que esteja me assistindo, meu Senhor, compreenda, Pai, essa mensagem, meu Deus, de Balaão que tentou 3 vezes, meu Deus, desobedecer a Deus, Pai. Senhor, se é o Senhor, Pai, que está aqui, Pai, se é o Senhor que está na vida dessa pessoa, meu Deus, que o Senhor venha revelar sinais, Pai, porque o Senhor alerta primeiro, o Senhor envia sinais para depois permitir. E essa permissão, ela muitas das vezes, Pai, a gente não é aquilo que o Senhor quer, Pai, porque a gente insiste tanto que o Senhor permite. Mas eu venho aqui, Pai, em oração, meu Deus, que o Senhor venha abrir a mente dessas pessoas, Pai, ministrar no coração delas, meu Deus, para que elas não sejam que nem Balaão, Pai, desobediente, teimoso, para que as pessoas que me assistem, Pai, não sigam, Pai, o caminho de Balaão, mas que elas sigam, Pai, a Tua voz, a Tua determinação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ajuda Teu povo, Pai, a tomar uma decisão assertiva, Pai. Ajuda Teu povo a fazer aquilo que realmente agrada Teu Espírito Santo, meu Deus. Ajuda, Pai, os Teus filhos nessa terra, meu Deus, com as dificuldades, Pai, com tudo aquilo que tem acontecido, Pai, no Brasil e no mundo, meu Deus. Porque uma decisão errada, Pai, pode levar anos para ser reconstituído, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu declaro, Pai, essa noite, uma noite de vitória, uma noite de renovo, uma noite de refrigério, uma noite de cura, Pai, na saúde espiritual, no emocional, uma noite de milagres, Pai, uma noite de extraordinário, Pai, uma noite de reviravoltas, Pai, em Teu nome, Jesus Cristo, uma noite de reboliço, Pai, da Tua mão poderosa sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Essa é mais uma mensagem de Jesus Cristo para a sua vida. Espero que todos estejam e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.